Queridos amigos, muito boa tarde. Que o Senhor Jesus Cristo nos abençoe e nos ilumine, que sejam para Ele todas as nossas alegrias, esperanças e aspirações. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite imerecido da casa, em nome de Geisa, e estendo a todos os trabalhadores deste santo lugar, que é a Casa do Caminho, que procura reviver o cristianismo do primeiro século, especialmente após a paixão do Cristo, que congregava amigos, como somos todos nós, para refletirmos através dos sermões, através de preleções e, sobretudo, através da vivência do Evangelho sobre os ensinamentos do nosso Divino Messias, e que não se esquecia do serviço de assistência que é feito a mãos cheias, com tanta generosidade, que é a autêntica fraternidade e caridade que este lugar faz. Eu me sinto, portanto, honrado. Agradeço também a presença de cada um de vocês e que a espiritualidade superior não canse de derramar bênçãos sobre este lugar e sobre as pessoas que aqui frequentam. Para começar, eu gostaria de lembrar uma história de Teresa de Lisieux, uma jovem carmelita do século XIX, também chamada pela Igreja Católica de Santa Teresinha do Menino Jesus. Teresa de Lisieux tem uma história assaz especial. Ela instituiu como modus vivendi da sua própria maneira de ser, escrito em alguns manuscritos que ela nos deixou, a infância espiritual como forma de adoração a Deus e como forma de se elevar e purificar o próprio espírito. É interessante porque anos mais tarde, o espírito Joana de Ângeles, na sua obra Amor Imbatível Amor, vai chamar de infância psicológica um conceito exatamente contraposto ao de Teresa de Lisieux. Joana de Ângeles acha que a infância psicológica é esse grau de imaturidade nosso, em que nós nos melindramos e não sabemos conviver com a dor, e não sabemos aproveitar a dor para poder crescer. Teresa de Lisieux, no entanto, se auto-intitulava La Petite Alme, uma pequena alma, e ela se entregava como uma criança se entrega aos seus pais por reconhecer a sua fragilidade. Era assim que ela vivia. Porque se nós pararmos para observar, nós caminhamos da infância e vamos alcançando a puberdade, a fase adulta, até chegar na fase senil e nos tornamos cada vez mais independentes. Esse é o caminho da evolução material. Mas nós, que nos reconhecemos espíritos e que não somos, portanto, uma folha em branco, porque o retorno à vida corporal foi algo agredemente planejado para que nós tivéssemos a oportunidade de refazer o caminho e iluminar o nosso passado delinquente. Então, se nós acreditamos nisso, acreditamos que evolver, crescer para a divindade e para a purificação do nosso espírito é ser cada vez mais dependente de Deus. E era assim que ela se via. Ela dizia algo mais ou menos assim: meu Deus, eu me sinto com o coração de águia, com os olhos de águia, mas me sinto tão pequena como um canarinho, que tem apenas algumas penugens e que mal consegue voar. Tende piedade de mim. Como na prece do publicano e do fariseu, em que o publicano se sentia miserável e mal conseguia elevar os olhos perante o templo para se referir à divindade. O fariseu, entretanto, dono de si, por considerar-se um fiel seguidor da lei e dos costumes, acreditava que a sua prece alcançava mais os arcanos do progresso e os cimos das venturas do que o publicano. Então nós observamos que a infância espiritual é se entregar, sem jaça nem detença, e se submeter à vontade divina. Foi como Jesus proclamou nas bem-aventuranças: olhai para os lírios do campo, vede como eles florem, nascem no lodaçal e enfeitam as várzeas verdejantes. Eles não se preocupam com o que tem de fiar, eles não se preocupam com o dia de amanhã, apenas regozijam-se, brilham e refletem suas pétalas alvas à luz do sol. Nós queremos a beleza dos lírios,
Nós queremos emanar o doce perfume, o olor que os lírios exalam. Mas será que nós estamos realmente convictos e desejosos de nos entregar de uma forma tão desprotegida assim aos desígnios de Deus? De até sofrer por Deus? É sobre isso que se trata a volta do Espírito à vida corporal. Não é algo auspicioso. Nós o sentimos quando voltamos à carne, como um passarinho de asas excisadas, como um prisioneiro que foi condenado ao cárcere e que, portanto, tem o seu grau de liberdade tolhido, a sua liberdade cerceada e que precisa expiar ou passar por provas. Mas a sabedoria divina é tão grande, a sabedoria divina é tão imensa, que mesmo conforme o livro dos Espíritos, quando a espiritualidade vai dizer, os Espíritos pressentem a época que reencarnarão, como um cego sente o fogo que se aproxima. A bondade de Deus é tão grande, que mesmo nessa oportunidade de aparente suplício, nós temos, enganados pela doçura infantil, por essa figura tão amável desses pequeninos, que comover os pais para nos orientar. Então observe como a vida material copia a nossa vida espiritual. Assim como uma criança que é completamente dependente dos seus pais, sobretudo no período da infância, que é o nosso objeto de estudo aqui hoje, nós, enquanto seres espirituais, vamos ser sempre dependentes da divindade. Nós somos sempre devedores da imensa misericórdia do Pai, porque todos nós, invariavelmente, somos delinquentes, somos criminosos e estamos aqui nessa oportunidade ímpar de refazer o caminho. Portanto, precisamos aproveitar todas essas oportunidades. Quando nós lemos a obra Missionários da Luz, especialmente no capítulo 13º, a terceira obra da coleção A Vida no Mundo Espiritual, por André Luiz, nós temos uma noção mais ou menos delineada do que é o fenômeno reencarnatório. Esse capítulo narra a saga de Segismundo, que tinha uma antipatia pretérita com seu futuro pai, e nenhum ambiente para a fecundação, para que Segismundo se ligasse àquele corpo que ia nascer, ele estava tendo. Mas foi uma criança, o primogênito de Adelino e de Raquel, os seus futuros progenitores, que faz uma prece e que dulcifica o coração paternal para que essa harmonia se dê. Veja a afabilidade e a doçura infantil nos ensinando, porque essa aparente fragilidade nos faz com que nós tenhamos arroubos de proteção e de encaminhamento desses pequenos. Isso nos ensina sobretudo a amar, e deixa esses pequenos seres suscetíveis para absorverem as nossas orientações e a educação que nós vamos dar. Então observe que sabedoria. No livro seguinte, no quarto livro dessa coleção, Obreiros da Vida Eterna, no capítulo 17, intitulado Rogativa Singular, um menino de mais ou menos 5 anos faz uma prece fervorosa para que a sua avó não desencarne logo. E essa prece alcança um dos ministros espirituais de nosso lar, a ponto de postergar o planejamento e, portanto, a data da morte dessa senhora. Então, se nós formos ver as bem-aventuranças, é ótimo ser consolados, é ótimo entrar no reino dos céus, é ótimo ter a justiça divina ao nosso favor, mas ver a Deus por ser puro de coração é a recompensa máxima, que eleva ao máximo o nosso grau de humanidade. E é exatamente isso que Jesus vai proclamar. Quando nós lemos o livro dos Espíritos, e em especial no segundo livro, quando Allan Kardec vai falar do mundo espírita ou do mundo dos espíritos, ele vai trazer à baila esse tema da infância. Mas foi Jesus, há mais de 20 séculos, que disse:
Deixai vir a mim os pequeninos, e não os embaraceis, porque o reino dos céus é daqueles que se lhe assemelham. Em verdade vos digo que todo aquele que não receber o reino de Deus como uma criança, não entrará nele. E o que será que Jesus quis dizer com o reino dos céus é daqueles que se assemelham a uma criança? Além da doçura, da afabilidade, da ternura, o reino dos céus é daqueles que querem purificar o coração. Observe que Jesus não exigiu, não colocou como necessário que nós fôssemos purificados pelo Espírito. Pelo contrário, Ele sabia do vasto caminho, do périplo imenso que nós deveríamos que trilhar para chegar a essa purificação espiritual. Ele instituiu na pureza do coração, no desejo de se entregar, o caminho mais eficaz para que nós pudéssemos alcançar essa purificação e enfim ver a Deus. Portanto, a pureza de coração implica num sentimento de simplicidade e de humildade. Allan Kardec vai perguntar na questão 919, salvo engano, de O Livro dos Espíritos, a espiritualidade superior: qual o meio mais eficaz para que eu possa progredir moralmente nessa vida e poder enfrentar as minhas más inclinações? Observe que há muitos meios para se conseguir essa progressão moral, mas, sem contradita, o meio mais eficaz, responde, um sábio da antiguidade já vos disse: conhece-te a ti mesmo. Então veja que interessante. Essa pureza de coração não é ignorância com respeito àquilo que nós somos. Pelo contrário, significa nos desnudar, retirar todas as máscaras egóicas que nós precisamos empunhar para poder sobreviver na selva de pedra. Significa que, pelo menos no momento do nosso recolhimento, no momento de prece, em que nós vamos nos remeter ao Senhor dos nossos destinos, nós precisamos ter absoluta sinceridade. Podemos mentir e enganar o mundo inteiro, mas para nós não podemos nos enganar, porque no final, amigos, seremos nós conosco. E se nós sabemos que essa é uma verdade absoluta da vida, que nós precisaremos fazer a transição, é necessário que já pensemos sobre como está o nosso desenvolvimento nessa encarnação desde agora. E foi isso que Jesus quis dizer com a pureza de coração. Maria de Magdala nos dá um exemplo emblemático com respeito à pureza de coração. Uma criatura vulgar, meretriz, rechaçada pela sociedade, de conduta de má vida, ela vê o Cristo e se sente paralisada, porque o Cristo para ela resume e coroa todas as características que ela buscava. Era uma fonte de água viva jorrando abundantemente, e ela, sedenta, como um peregrino com sede após andar léguas no deserto, ela se paralisa. Ela se sente magnetizada por aquela figura a ponto de dizer: dou-te a minha vida, sou capaz de renunciar a tudo o que eu tenho para vos seguir, eu vos amo. E Divaldo Franco, em uma palestra recente, vai dizer: ele observava Maria e conseguia perscrutar o âmago dos sentimentos dela e via a paixão, tanto que disse a ela: eu aceito, mas não agora. Ele esperou o tempo necessário para que ela purificasse o seu coração, dulcificasse os seus sentimentos e transformasse aquela paixão deslocada num amor incontestável, num amor inconfundível. E é isso que Deus espera de nós. Que nós transformemos a nossa vontade de evoluir, de crescer, numa vontade arrebatadora, e que sejamos capazes de renegar tudo o que nós temos para seguir os ensinamentos do Cristo. É uma proposta fácil? É uma proposta que requer um grau de renúncia máxima, que é a renúncia não a bens materiais, é a renúncia ao nosso ego, a renúncia ao nosso orgulho,
ao nosso egoísmo, a todas as nossas imperfeições, é o que de mais trabalho nos dá. Qual a caridade mais fácil de ser feita? A caridade material ou a caridade moral? A caridade moral, porque mexe com o nosso íntimo, porque dilacera a nossa carne ainda combalida, que é necessário purificarmos. Portanto, Jesus intitula a infância como um cadinho sagrado para o espírito, como uma fase quando nós estamos mais maleáveis e, portanto, mais suscetíveis para receber essas orientações e irmos sedimentando esses conhecimentos. Foi Jean Piaget, o maior revolucionário da educação de todos os tempos, que definiu algumas fases da infância material, e que é interessante como nós podemos fazer analogia com a nossa infância espiritual. Ele diz que a primeira fase do desenvolvimento da infância é a fase acessória motora, em que a criança começa a reconhecer, através dos sentidos, o seu corpo, quem ela é, a noção de pai, a noção de mãe, através desses sentidos. E é mais ou menos isso que acontece enquanto nós vamos nos conectando e fazendo as nossas conexões espirituais com o corpo que nós vamos receber. Na fase seguinte, Jean Piaget vai dizer que a criança tem uma fase simbólica e ela começa a criar para perceber o mundo à sua volta, de 2 até aproximadamente 7 anos. Só após os 7 anos de idade, até os 11, ela entra numa fase conceitual e ela começa a acomodar aqueles ensinamentos que ela recebe. E a partir dos 11 anos, ela entra numa fase operatória formal, quando ela vai começar a elucubrar e formar através do raciocínio os próprios pensamentos. Quando Allan Kardec, na Revista Espírita de 1858, fala da vida em outros mundos, ele vai nos lembrar, por exemplo, que em Júpiter a infância leva poucos meses. E que se nós ficamos felizes com a expectativa de vida do brasileiro, que alcança quase os seus 80 anos odiernamente, nós vamos ficar um pouco deprimidos, porque em Júpiter eles chegam até os 500 anos. Então observe que essa fase de desenvolvimento ela tem uma relação intrínseca com o nosso aperfeiçoamento físico e também moral. Portanto, urge que nós possamos aproveitar essa oportunidade para purificar os nossos sentimentos e receber, como na parábola do semeador, transformar o nosso coração numa terra fértil para receber essas sementes do alto e fazê-las frutificar 30 por 1, 60 por 1 e até 100 por 1. É na questão 379 de O Livro dos Espíritos, entretanto, que Allan Kardec vai nos lembrar que o espírito de uma criança pode inclusive ser tão ou mais desenvolvido do que é de um adulto, se mais progredir. Não são senão os seus órgãos imperfeitos que impedem-na de se manifestar. E é interessante lermos e relermos essa questão para nos lembrar que essa criança não nasceu agora. Se nós recebemos em nosso coração a doutrina espírita e abraçamos-la, nós sabemos que existe uma multiplicidade de existências e que quando nós nascemos, nós não somos uma folha em branco. Antes, somos uma enciclopédia cheia, preenchida, espíritos milenares, e essa nossa encarnação é como uma folha de manteiga que aos poucos vai se adensando e encostando nessa enciclopédia. Portanto, nós temos a oportunidade de decalcar as nossas vidas pregressas ou a oportunidade de escrever uma nova história a qualquer momento, não apenas a nossa infância material, mas a qualquer momento da nossa infância espiritual. Vamos nos lembrar de Teresa de Lisieux. Portanto, se nós não estamos satisfeitos com o rumo da nossa vida até agora, não tem problema. A qualquer momento, nós podemos começar de novo e imprimir um ritmo e uma direção que nós quisermos à nossa vida. Jesus
fez isso por nós. Ele nos conferiu o amor, autonomia. Nenhum profeta, em todos os tempos, fez o que Jesus fez. Um grau de empoderamento máximo do ser humano. Sois deuses, podeis fazer o que eu faço e muito mais, ele disse. Portanto, precisamos acreditar nessas verdades. E quando nós vemos, por exemplo, o episódio de Jesus com os doutores de Jerusalém, nós temos uma clara noção do que a questão 379 quer nos dizer. Narra a tradição que José, pai de Jesus, costumava ir a Jerusalém pela época da Páscoa e por alguma razão Jesus se perdera na caravana de volta para casa. Quando Maria e José deram por si, Jesus estava no templo trocando informações de igual para igual com os doutores de Jerusalém. E Humberto de Campos, mais tarde, na obra Boa Nova, no capítulo 2, vai narrar um diálogo entre Maria e Isabel. Maria falando da sua preocupação com o destino do Cristo, numa ingenuidade quase infantil. Isabel me preocupa, porque Jesus esteve conversando com os doutores de Jerusalém e eles disseram não conseguir entender como um menino de seus 12 anos tinha tanto conhecimento com respeito às verdades divinas e da própria lei. Eles me pediram para que eu levasse Jesus de novo para Jerusalém, para ter a sua instrução formal com os doutores da lei, mas eu não sei o que fazer. E Jesus, uma criança, costumava perambular pelas cercanias da Galileia, dar as mãos aos desvalidos, consolar as lavadeiras que passavam por dificuldades materiais, encaminhar malfeitores à sua própria casa para dar um serviço de assistência, e era apenas uma criança. Humberto de Campos, na mesma obra, vai dizer que ele e João Batista subiam um monte e era como se um general estivesse dando ordens para o seu soldado. Portanto, não nos enganemos. Se temos muito a ensinar, temos muito mais a aprender, porque invariavelmente crianças somos todos nós, se formos comparados com esse espírito, com este rei solar que é o divino Rabi. Na infância, o espírito, portanto, reveste por algum tempo a roupagem da inocência. Segundo o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, bem-aventurados os puros de coração. E essa roupagem da inocência é uma sabedoria sem precedentes. Porque se nós conseguíssemos identificar os laços invisíveis que nos unem com essas doçuras infantis, talvez nós não receberíamos-las com o mesmo amor. Se nós identificássemos as brigas, as dissensões e até muitas vezes inimigos mordazes que fomos, nós não teríamos tanto amor para dar assim. Portanto, o retorno do espírito à vida corporal é uma oportunidade de redenção, de nós refazermos o caminho, tanto para a criança, para o espírito que volta, como para a família que a recebe. Porque muitas vezes é naquele nascimento que nós vamos exercitar o que Jesus sempre nos pediu: reconciliai-vos com os vossos inimigos. Se me amas, segui os meus mandamentos. Amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. E na questão 382 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec vai nos lembrar que o período da infância é um tempo de repouso para o espírito. É importante que nós possamos refletir sobre essa questão, porque se nós consideramos a reencarnação como uma oportunidade singular de nós refazermos o caminho e de nós ensaiarmos esse périplo de ascensão, é interessante que nós paremos para pensar que vivíamos numa outra dimensão, num outro tipo de existência, e precisamos pouco a pouco nos acomodar com a cultura, com o físico, com o intelectual e com o emocional
que essa nova experiência corpórea nos traz. E que para isso é necessário que nós queiramos demais. Muitas vezes, quando nós voltamos, nós somos obrigados, como nas encarnações expiatórias, mas invariavelmente nós temos um plano divino ao nosso respeito e somos como Isaías, o profeta do Antigo Testamento, dizia no seu capítulo 68: Deus é o Senhor de nossos destinos e nós somos como o barro nas mãos do oleiro que nos molda como Ele quer. É necessário ter fé, é necessário ter uma fé viva, racional, mas a ponto de acrisolar os nossos sentimentos acima da razão. Humberto de Campos vai narrar nessa mesma obra Boa Nova, no capítulo 16, o Testemunho de Tomé, uma passagem emblemática. Ele vai dizer assim: Tomé voltou-se para o Cristo após o Cristo ressurrecto e disse: Senhor, qual a prova de que existe vida além da vida? Qual é a prova que existe o reino dos céus? Jesus mira Tomé e diz: Tomé, a prova viva do reino dos céus é o sacrifício completo de nós mesmos. Estende as suas mãos. O governador da terra, o divino escultor do orbe terrestre, numa demonstração de extrema humildade, estende as mãos a Tomé e diz: vê, toca as minhas mãos, vê esses sinais das chagas da época da crucificação. Esta é a prova que o reino dos céus existe e te aguarda. E Humberto de Campos vai dizer que naquele momento o coração triunfara do cérebro. Portanto, quando nós retornamos do mundo espiritual para a vida corporal, é necessário acreditar demais que nós somos capazes realmente de não fraquejar perante as inúmeras provas e perante as inúmeras distrações que o mundo material nos apresenta. É preciso que nós estejamos muito constritos à nossa fé para que nós possamos vencer. E para isso, a doutrina espírita nos apresenta um guia seguro através da revivescência do Evangelho, do caminho indefectível que nós temos que seguir para não errar o passo. Jesus queria que os homens se entregassem para Ele com a confiança desses pequenos seres de passos vacilantes. Em o Evangelho segundo o Espiritismo, neste mesmo capítulo 8. O que os Espíritos querem nos dizer com esse tipo de instrução? Querem nos dizer que Jesus não espera de nós a perfeição. Ele sabe que nós somos perfectíveis e Ele nos quer melindrados como nós somos, imperfeitos como nós somos, vacilantes como nós somos. Ele quis dizer que a nossa ascensão não precisa ser algo linear, algo reta, sem tropeços. Muito pelo contrário, Ele espera os nossos embaraços, porque Ele sabe que nós não somos perfeitos ainda, não estamos ainda purificados pelo Espírito. Mas Ele quer que nós agimos como uma criança que está aprendendo a andar. Ela começa engatinhando. Alguns passos depois, se estapela no chão. Ela toma Rivotril, ela perde as noites de sono, ela fica em dilemas existenciais. Por que eu caí? Não. Ela simplesmente chora e poucos segundos depois recomeça a andar. É isso que Jesus quer de nós, quando Ele compara o comportamento dos eleitos de Deus ao comportamento pueril. Não é pueril no sentido de blasfemar, de envolver-se no egocentrismo e querer tudo para si, porque as crianças passam por essa fase psicológica. Há uma linguagem, e há uma visão essencialmente material. Quando Ele compara o comportamento dos eleitos de Deus a uma criança, é porque Ele quer que a gente não desista. Quando Jesus veio até nós, há mais de 20 séculos,
Ele agiu como nosso advogado de defesa perante a lei divina. É como se ele dissesse: estes eu garanto. Eles podem não ser uma boa coisa agora, mas vai por mim, porque daí vem bom fruto. Eu afianço, tanto que eu dou a minha vida para poder estar com eles e plantar as sementes que o Paracleto, o Paráclito ou o Consolador vai ceifar mais tarde. Haveria muito mais coisas que eu teria que vos dizer, mas vós não me entenderíeis, ele disse. E disse mais: mas eu rogarei aos céus, rogarei ao Pai, que lhes envie o Consolador, que há de permanecer convosco até o fim. E será que nós estamos aproveitando essa oportunidade para realmente pôr em prática e ter o nosso próprio testemunho com respeito aos ensinamentos do Mestre? Observe que esse desenvolvimento não é crer por crer, é sentir. A fé tem algo de racional, que nós temos todo o aparato da doutrina espírita e da sua ciência para poder refletir e concluir por A mais B que deve ser assim mesmo que as coisas funcionam, mas é necessário sentir. E é por isso que para ver a Deus é necessário ser puro de coração, é necessário acreditar sem ver, não agir como Tomé, agir como aqueles que realmente estão convictos da promessa divina. Quando Allan Kardec, em O Evangelho segundo o Espiritismo, neste capítulo 8, vai dizer: bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus, ele quis nos mostrar que o caminho é a resignação e a submissão. E no item deixai via minhos pequeninos, instruções dos Espíritos, eles vão dizer assim: que nós possamos dizer durante toda a nossa vida: meu Pai, que se faça a tua vontade e não a minha. Se te apraz experimentar-me pela dor e pelas tribulações, bendito sejas. Imagine o coração torturado de aflições de Maria, quando o seu único filho, espírito puro, que não houvera cometido um pecado sequer, estava sendo crucificado, depauperado, fenecendo perante os seus olhos. Será que Maria blasfemou contra a divindade? Haveria todos os motivos, portanto, mas ela não o fez. E o presidente, porém, disse: mas que mal ele fez? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado, conforme Mateus relata em um de seus capítulos. Observe que fomos nós, por estar ainda engatinhando nessa infância espiritual, que pedimos a crucificação daquele que veio para nos mostrar o caminho, a verdade e a vida. Mas nós estamos aprendendo, porque se aquela época, há milênios, nós fomos as mãos responsáveis por pegar as pedras e apedrejar esse espírito puro, hoje nós estamos aqui, irmanados, refletindo sobre os ensinamentos de Jesus e buscando pôr em prática em nossa vida diária. Mas os Espíritos, nesse capítulo 8, continuam e dizem assim: eu devo repetir, porque sei que tudo que me ocorre é para o meu bem. E se te agrada, Senhor, apieda-te da tua frágil criatura, dá-lhe ao coração as alegrias puras, bendito seja também. Observe que as vicissitudes podem, em algum momento da nossa existência, enregelar o nosso coração, mas nós não podemos deixar que se apague esse archote da fé. Nós precisamos fazer resplandecer a nossa luz diante dos homens, como uma criança que tem sede de aprendizado, que tem sede de afeto, que tem sede de carinho. Nós também precisamos ter sede de Deus, ter sede de evolução. Portanto, observe que essa pureza do coração
é um combate à hipocrisia e uma apologia à sinceridade. E Jesus disse ainda mais: qualquer um que receber um destes meninos em meu nome, é a mim que recebe. E qualquer que a mim me receber, recebe não a mim, mas aquele que me enviou. Veja a profundidade do ensinamento do Cristo. Ele não nos mostra apenas a responsabilidade por bem encaminhar as crianças que nos chegam pelas vias naturais e pelas vias do coração. Quantos casos há de órfãos que são deixados nas casas, na frente das casas, aquela criança que nos chega por outros caminhos que a vida se encarrega de arquitetar e não pela via natural? Quantos casos de pequenos, frágeis, que não necessariamente na vida material são infantes, muitas vezes são até adultos, que precisam estar sob a nossa tutela. Recebê-los é agir em consonância com a lei divina, porque a reencarnação é uma vontade superior do Pai. Portanto, é o nosso dever, enquanto filhos de Deus, fazer cumprir a vontade divina. Observe que até mesmo a nossa lei humana aplica sanções para quem se esquece deste dever. A lei dos 1318 prevê sanções, por exemplo, para alienação parental. O artigo 136 do Código Penal, que fala de maus tratos, prevê sanções principalmente em relação ao trabalho infantil. Quantos casos de horror, de exploração psicológica, de exploração infantil, esses pequenos que chegam às nossas mãos, que nós deveríamos proteger, abraçar, acarinhar, encaminhar, e que devido às nossas torpezas e odiosas vilezas nós corrompemos. Nós não podemos permitir que isso aconteça conosco, nem com esses pequenos que chegam até nós. Lembrai-vos também de que frequentemente a criança que agora socorreis vos foi cara numa encarnação anterior, e se pudesseis recordar, viríeis que não é um favor que vós fazeis, mas pelo contrário, é o pagamento de uma dívida de gratidão, como vai dizer Allan Kardec no capítulo 13º, que a vossa mão esquerda não saiba o que faz a vossa mão direita. Emmanuel tem uma mensagem no livro Vinha de Luz, que ele vai intitular, capítulo 150, Dívida de Amor, que nós somos todos devedores do amor. Observe que o ar que eu respiro é o mesmo ar que vocês respiram. Os alimentos que chegam até a minha mesa é do mesmo seio da terra que estes alimentos também vão para a mesa de cada um de nós. Nós estamos ligados pelas teias invisíveis da radiação fluídica, energética de nossos pensamentos e das nossas existências pregressas. Portanto, receber bem e encaminhar esses pequeninos é uma dívida de gratidão cumprida, e é cumprir a lei, porque nós não sabemos se aquele que hoje precisa do nosso amparo nos serviu muito numa existência passada. É como o apóstolo Paulo costumava dizer em uma de suas epístolas: pois quando sou fraco é que sou forte. Ou seja, é justamente nessa aparente fragilidade que nós temos a chance de recomeçar e, uma vez internados neste ergástulo carnal, esquecer um pouco do nosso século de sombras, do nosso passado atormentador, porque agora estamos obliterados pela carne e temos uma chance nova. Então, a pureza de coração, ela se dá através do exercício do bem, em cada pequeno ato, em cada pequeno lance da nossa existência. Se nós pudermos santificar a nossa vida, ver irmãos em todos os homens e cumprir os desígnios divinos, nós estaremos praticando todo o bem que nos for possível para alcançar essa pureza do coração
E para conseguirmos, através dessa infância espiritual, alcançar os arcanos do progresso, é necessário que nós possamos nos despojar daquilo que nós achamos de mais importante: o nosso ego, o apreço que nós temos pela nossa própria imagem. Nós vivemos numa sociedade hedonista, numa sociedade de culto dos prazeres. Nós vivemos numa sociedade narcisista, porque nós somos muito assim. Mas precisamos mudar a marcha, virar a chave, transformar essas existências. E purificar os sentimentos é reconhecer naquilo que temos errado para fazer diferente e aproveitar as experiências. A pureza é uma conquista do espírito. E se hoje nós temos os automatismos físicos, como por exemplo o coração, que bombeia o sangue para o nosso corpo, para os nossos órgãos e células, a despeito da nossa vontade, como por exemplo os movimentos peristálticos do sistema digestivo, se nós fizermos o bem hoje de uma forma forçosa, no futuro, não muito distante, teremos, assim como automatismos físicos, automatismos morais. E é assim que nós vamos alcançar essa pureza espiritual e que finalmente nós vamos conseguir ver a Deus. Emmanuel, na sua obra Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 5 de Meninos Espirituais, ele vai dizer assim: toda criança é frágil e ninguém deve condená-la por isso. Aqueles que ficaram no ninho estarão contigo um dia, e porque a união integral esteja tardando, não os abandone ao acaso. Há várias décadas a transição planetária começou. O mundo se movimenta, a espiritualidade não cansa de nos amparar e de dar forças, encorajar aqueles que querem mudar de postura moral. Mas nós ainda somos meninos espirituais. Isso significa que nós ainda somos falíveis, porque esse nosso grau de perfectibilidade ainda está se apurando. Então, isso significa também que a nossa evolução vai se dar ao conjunto. E é nessa história que eu preciso também me preocupar com o avanço e com o progresso do outro. Porque o banquete espiritual que o Cristo formou para nos receber não vai servir um prato só. Ele vai ser a congregação cristã e fraterna de toda a humanidade que precisa se acrisolar. O que isso significa? Significa que toda vez que nós olhamos para uma criança, nós sabemos que ela tem dificuldades para vencer. É exatamente nós como espíritos. Temos muita dificuldade para vencer. Mas Deus não esqueceu de nenhum de nós e não desiste de nenhum de nós. Ele confia tanto que nós somos capazes de fazer diferente, mais e melhor, que Ele nos dá sucessivas oportunidades de retornar à vida corporal para refazer o caminho. Será que nós acreditamos tanto quando Ele acredita em nós? Será que nós estamos tão convictos assim no nosso poder? Ou a nossa fé ainda é vacilante? Nós precisamos nos convencer que basta querermos. Muitas vezes a nossa maior ou menor dificuldade, o nosso maior ou menor atraso para conseguir essa tão sonhada purificação do coração e do espírito é porque nós subestimamos a nossa própria capacidade. E é por isso que Jesus nos compara a crianças, para que nós tivéssemos a nossa fé robustecida e não esmorecêssemos, mesmo tropeçando e caindo, porque sempre haverá oportunidade de levantarmos de novo e de continuar a nossa caminhada. Então observe que o exemplo de Maria de Magdala resume a sede do verdadeiro amor.
No livro Primícias do Reino, de Amélia Rodrigues, no capítulo 17, ela vai narrar alguns lances da história de Maria Madalena. E vai narrar, por exemplo, que Jesus passava pela cidade e um anfitrião o recebeu em sua casa. Simão, que não era o Simão Pedro, outro Simão. Ele costumava receber os andarilhos que precisavam cumprir muitas léguas. Naquela época não existia um outro veículo de locomoção e as pessoas precisavam ser caminheiros. Então ele recebe Jesus em sua casa, e Amélia Rodrigues vai falar nesse capítulo 17, a Rede Viva de Magdala, que na noite anterior Simão houvera estado no meretrício de Maria, fazendo sabe-se lá o que. E naquele comenos, Simão recebendo os convidados, também recebendo o divino Rabi, chega ensandecida, desgrenhada, com os olhos esbugalhados, toda desajeitada, aos frangalhos, Maria Madalena. Ela não viu ninguém. Quem importava para ela era o Cristo, a quem ela verdadeiramente amava. Ela cai de joelhos aos pés do Cristo e começa a chorar. E começa a oscular-lhe os pés. Trazia consigo um arabesco em que ela quebra e começa a ungir os pés do Cristo, secar os pés do Cristo com os seus cabelos. O Cristo, sabendo de tudo que se passava, olhava para Simão com medo de ser descoberto e de ter publicamente a sua reputação no chão. Jesus olha para Maria e diz assim: vê, Simão, eu estive na sua casa e não me deste água para lavar os pés. Eu estive na sua casa e não me destes óleo para ungir a minha cabeça. Mas essa mulher, desde que chegou, banhou-me os pés com as suas lágrimas, secou-os com os seus cabelos e não cansa de os colá-los. Essa mulher ungiu os meus pés com unguento, e é por isso que digo em verdade, mulher, porque muito amou, os seus muitos pecados serão perdoados. Essa é a figura máxima da pureza de coração, a entrega, largar tudo, renunciar a tudo para servir o verdadeiro Messias que deu a vida por nós, que afiançou, que asseverou, antes que nós pudéssemos ensaiar os nossos passos trôpegos. Ele acreditou e acredita que nós podemos fugir como lamparinas divinas à verdade que Ele sempre quis nos mostrar. E já caminhando para o final, amigos, eu não posso deixar de lembrar da questão 385 de O Livro dos Espíritos, que é uma questão que deixa muitos pais sem dormir. Allan Kardec faz uma pergunta extremamente inteligente, e a gente fica a se perguntar se a beleza, a completude e a grandiosidade dos ensinamentos de todo o Pentateuco espírita é obra das perguntas bem elaboradas de Kardec ou da espiritualidade que responde. Fica essa dúvida. Mas na questão 385, Allan Kardec vai perguntar assim, é bem, mais ou menos nessas palavras, né? É bem verdade que a criança, quando nasce, é carregada, engalanada, enfeitada com toda a afabilidade e doçura infantil, e que mais tarde, ao fim da infância, quando ela vai entrando na adolescência ou até na fase adulta, muda o temperamento, muda o comportamento, não é mais aquela coisinha graciosa que tanto eterneceu os nossos corações. Por que isso acontece? O espírito mudou e a espiritualidade responde a Kardec. Lembra que em uma questão anterior nós dissemos que a infância é um repouso para o espírito? Pois é, ele ainda não estava completamente compatibilizado com esta realidade.
ainda estava se apropriando do terreno. E é justamente nessa fase que ele mostra-se como ele é, com as suas tendências, inclinações, comportamentos, com a sua bagagem que ele traz. Mas veja a sabedoria. Essa doçura dos primeiros anos é capaz de entendecer os corações para que nós possamos receber esses infantes, isso tocar a nossa sensibilidade e nós nos sentirmos responsáveis. Isso também é um grande aprendizado para o espírito reencarnante, porque ele esquece um pouco daquilo que foi e pode estar mais suscetível para receber em boa terra as vossas orientações. Mas não se engane, cada um de nós imprimiu na sua marcha séculos e séculos um modus vivendi, e embora nós possamos dar os bons exemplos, a boa educação, ensinar o bom caminho, nós não podemos evitar que ele tome as próprias ações, que ele exercite o seu livre-arbítrio. Portanto, é necessário que nós tenhamos sempre em mente que cada um de nós é o responsável pela nossa caminhada. E que se nós queremos evoluir, o caminho não é fazer o que nós queremos. Se inúmeras vezes o Senhor aparentemente fecha a porta e não houve uma solicitação que nós fazemos, vamos colocar os joelhos no chão, as mãos para o alto e agradecer a Deus, porque muitas vezes Ele nos livrou de uma boa. A gente não sabe o que pede. Então, o caminho para a evolução significa, como Teresa de Lisieux, nos tornarmos cada vez mais dependentes de Deus, submissos, abnegados, renunciar àquilo que temos de mais valor para sermos instrumentos afinados pelo diapasão do Divino Mestre, para que a sua verdade cristalina brilhe e viva em cada um de nós. Nós precisamos fazer ressoar, reverberar os desígnios do Criador ao nosso respeito. E para isso é necessário esquecer de nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir esse caminho como uma criança. Precisa obedecer aos seus pais como uma criança. Precisa ouvir as recomendações do seu professor para poder aprender as lições. Assim, nós também precisamos fazer. A boa notícia é que nós temos a eternidade pela frente. Nós somos espíritos imortais e, portanto, nós temos todo o tempo do mundo. Mas é como o Renato Russo dizia, nós não temos tempo a perder. A maior ou menor proximidade do banquete espiritual, para que nós possamos comemorar as núpcias do noivo, lá na parábola do festim de bodas, essa urgência é nossa. Vamos, portanto, nos purificar em pensamentos e ações, nos purificar pelo coração, para que a palavra divina ressoe e faça fulgurar, e para que nós possamos, enfim, ver a Deus, que nós conhecemos, se não por algumas de suas características. Imagine a beatitude e a bem-aventurança de conhecer o Pai Celestial, que criou não apenas a nós, mas tudo quanto existe, e que comanda e governa os nossos destinos, e que é, desde sempre e para sempre. Muita paz a todos, muito obrigada.